Olá, estamos aqui mais uma vez iniciando mais um podcast da IEDBR, Bate-Papo com o Pastor. Então é uma alegria estar aqui mais uma vez, tenho certeza que vai ser mais um bate-papo que vai ser bênção para nossas vidas. E estou aqui hoje com o nosso pastor Nelson Nogueira, pastor presidente da nossa igreja, e o nosso convidado de hoje é o nosso pastor Alexandre Pompeu. Então, queria passar uma breve palavra para o pastor Nelson. Fica à vontade, pastor. Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez por aqui, né, nosso podcast IEDBR. Louvamos a Deus pela sua vida. É um prazer estar aqui, Marcos. Amém. Hoje, mais uma vez, contigo. Amém. Também aqui, o nosso amado pastor Alexandre, primeiro vice-presidente. E nos bastidores, como eu digo sempre, está ali o nosso Sem amado eles, irmão Daniel. não conseguimos. A irmã Jadiciane, a irmã Alessandra, trabalhando aqui muito para que esse trabalho pudesse acontecer. Mas eu quero te dizer uma coisa, você é bem-vindo aqui no nosso podcast, tem muita coisa boa para acontecer, e eu digo para você que Jesus, ele tem uma grande obra na sua vida, né? Tem algo aqui que nós vamos falar muito especial sobre a nossa trajetória, a nossa caminhada, e que vai edificar muito a sua vida. Então não perca, tá? Fica ligadinho aí, porque Deus tem coisas grandes para revelar aqui através de nós para a sua vida. Amém? Amém, amém. Obrigado, pastor. Nada. E eu quero dizer uma coisa muito interessante agora. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você que ainda não nos segue, por favor, clica aqui, clica aí, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante. Curte, compartilha, comenta, isso é muito importante para o nosso engajamento e fazer com que mais pessoas sejam alcançadas através desse projeto, através desse podcast. Então, eu quero aqui agradecer nosso pastor Alexandre Pompeu. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite nesse bate-papo que a gente vai ter uma conversa. O senhor está em casa, então fica à vontade, tá? Não fica nervoso. Tá bom? Muito obrigado, pastor. Então, você que está ligadinho com a gente, fique até o final. Não mude de vídeo, porque a gente vai ficar aqui juntos já até o final, tá bom? Então, roda a vinheta. Muito obrigado você que continua ligado aí com a gente. Como eu já citei, nosso convidado de hoje é o nosso pastor Alexandre Pompeu. O pastor Alexandre é o nosso pastor, primeiro vice-presidente da nossa igreja, da Assembleia de Deus de Belfor Roxo. Ele tem 52 anos, ele é empresário de uma grande rede de restaurantes, ele é esposo, casado, há mais de 30 anos com a nossa querida missionária Ana Paula Pimenta. Ele é pai da Ana Carolina e do Lucas Alexandre Pompeu, nosso amigo. E ele também é um grande pregador da palavra. Então nós vamos iniciar hoje. Pastor, o senhor quer falar alguma coisa? Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade, né, de nós estarmos aqui e poder alcançar também, né, pastor? Verdade. Outras pessoas que estão ligadas em nós, vão estar ligados também nesse bate-papo. Né? Quero agradecer a Deus pelo privilégio que eu tenho de estar Amém. aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Né? Quero mandar um forte abraço para minha família, Amém. minha esposa, meus filhos, e vamos estar aqui glorificando o nome do Senhor. Amém. Então já vamos iniciar já fazendo a primeira pergunta. Pastor Nelson, fica à vontade. A conversa aqui é entre nós três aqui. Com certeza. Tá bom? Estou super à vontade. Fica à vontade, estamos em casa. Então, pastor Alexandre, o senhor poderia nos contar um pouco como que foi o início da sua caminhada até ter um encontro de fato verdadeiro com o Senhor Jesus? Assim, como que foi e como que foi essa decisão que transformou a sua vida, essa caminhada? Conta pra gente um pouco dessa experiência, do início de tudo, assim, antes do senhor aceitar Jesus, como que foi lá após. O senhor pode trazer um pouquinho pra gente? A gente fica curioso em saber de tudo. Pode ficar à vontade. Amém. Tá bom? Glória a Deus. São muitos, assim, fatos interessantes, né, que aconteceu na nossa vida, que fez que nós chegasse a Deus, né? Sim. Eu sou filho da Dona Marli, né, falecida, está descansando no Senhor, do seu Walter, né? Eles foram servos do Senhor, cristão ali na igreja de Madureira. Então fui criado na igreja.
fui criado na igreja. Tive um acidente, né? Com 6, 7 anos de idade. Fiquei preso no colchão de mola. Meu Deus. Queimadura de 3º grau grave, né? Pastor Nelson é testemunho, Pastor Nelson Com certeza. é vizinho, né? Então foi aquela... Então calma aí, você já se conhece desde criança, é isso que eu... criado no Criado mesmo bairro. juntos. Mesmo bairro. Desde criança. A distância da minha casa, da casa dos meus pais. As casas dos pais dele, eu acho que 100 metros, né, pastor? Por aí, bem pertinho. Sim, interessante. Eu não sabia, tá vendo? Desde da sua adolescência, né? A gente começamos a nos identificar, né? Então, nessa ocasião do acidente ao qual o senhor acabou de citar, vocês já se conheciam? Éramos crianças, né? Aham. Eram criança. Eu fiquei internado, fiquei um acidente grave. Fiquei internado 1 ano e 6 meses. E minha mãe, no fato, correndo atrás de médico, teve uma ajuda de médico porque minhas pernas se atrofiaram. Eu não andava. E depois, com essa ajuda de médico, eles conseguiram fazer um enxerto, né? E aí eu consegui, né, voltar a andar. E nesse período, Deus levou a minha mãe. Deus levou minha mãe, mas eu na igreja eu não entendia esse mistério de Deus, né? E Deus preparar o servo dele e levar para si. Né? E nesse período, qual era a idade? Que o senhor recorda Nesse qual era a idade? já estava já com 14 anos. 14 anos. Um adolescente, né? É difícil, né? Um momento foi difícil onde para um que adolescente. Eu não entendi, me revoltei com Deus no sentido de não entender esse mistério, Sim. porque eu era muito apegado à mãe, e saí da igreja e fui para o mundo. Entendi. Então foi um momento de revolta a qual o senhor teve por conta da perda da sua mãe, a qual o senhor não entendeu qual era o propósito disso tudo. E o senhor se revoltou e decidiu sair de fato. O senhor foi criado na igreja até esse tempo. Então o senhor se revoltou e decidiu seguir pelo mundo aí afora, sozinho, sem Deus. Sem Deus não, porque Deus nunca nos abandona, na verdade. Mas o senhor decidiu se afastar dos caminhos do Senhor e ir para o mundo, se desviar, né? De fato. Isso com 14 anos. Porque o meu pensamento era o seguinte: minha mãe era uma pessoa boa, ajudava todo mundo, né, pastor? Exato. Sim. Todo mundo ali. Então, a gente convivia com pessoas ruins, vamos dizer assim, né? E aí eu pensei assim: não existe Deus, porque se existisse Deus, minha mãe que é boa estaria viva. Verdade. E os que são ruins Entendi. morreria. Então esse pensamento me impregnou na minha cabeça. E aí eu acho que abriu uma brecha muito grande, né, no meu coração, na minha mente, o diabo fazer a morada e eu ter essa revolta. E eu fiquei no mundo fazendo um monte de atrocidade, né? Aí virei chefe de gangue, né? Logo ali comecei a misturar com o pessoal, né, do mundo, comecei a fumar, aí comecei a também me drogar, né? Cheirar cocaína, fumar maconha. Aí logo assim, misturando com naquela época de 93, né? 93 já existia esse negócio de baile. Isso tudo aqui no Rio de Janeiro mesmo? Tudo no Rio de Janeiro. Sempre. O senhor poder... Qual lugar, qual localidade? Nós somos criados ali no Morro do Juramento. Ali próximo a Vicente de Carvalho? Vicente Carvalho. Entendi. Entendi. E o senhor disse que virou até chefe de gangue. Isso. O que seria chefe de gangue? Na época era a turma, né? Era o bairro, né? Se juntou ali Lazer, que era Vicente Carvalho, Igrejinha, Fazendinha, né? Rua do Miolo. E a gente era da parte do Lazer, que é uma parte do Juramento, que era a parte mais tranquila, vamos dizer assim. É chamado Lazer. Então aí juntou essa turma, tirou o representante, 2 representantes, um dos principais representantes era eu. E a gente ficava ali. E chefe de gangue, quando eu falo assim, era o segundo escalão que o pessoal chama, né? Porque o tráfico é uma coisa, gangue é outra. Quando tivesse que fazer alguma atrocidade, incendiar ônibus, saquear mercado, entendi. Então esse pessoal era um grupo comunicado para poder fazer
a zoada na rua, né? Arrastão. Entendi. Mas nesse período aí que o senhor estava desviado, né, fazendo essas questões, a qual acabou de citar, o pastor Nelson também participava disso ou não? Ou você era de um lado, o pastor Nelson era do outro? Eu fui para esse lado mais radical. Fiquei curioso aqui agora. Eu fui para esse lado mais radical. O pastor Nelson, 2 anos mais velho do que eu, né? Sim. E o pastor Nelson tinha mais amizade com o meu irmão, né? Eu ia para um lado e ele ficava com o pessoal que era mais velho do que eu. O pastor Alexandre, claro, ele ia para os bailes, os arrastões, como ele disse, né? Liderando gangues. Eu já gostava de andar com muita gente. O irmão dele, como ele citou aqui, era um amigo meu, como eu tinha outros amigos, mas não como ele. Ele gostava de andar com mais de 50, de 100. Era do povo, desde sempre. Então eu, exatamente, só com poucas pessoas comigo. E eu gostava também de baile, né, de bagunça, mas um pouco mais reservado do que o pastor Alexandre. A minha turma era aquela turma mais radicais. Que era aquela turma que não era traficante, mas tinha um Joãozinho que era arrombadores de lojas, né? Tinha uns que eram assaltantes de ônibus. Então esse pessoal ali, a nossa amizade era de pessoas bem, assim, que fazia um monte de situações que a sociedade era ruim, né? Entendi. Nossa, são histórias pesadas, né, pastor? Que quem olha assim pro senhor, a gente não imagina que o senhor já passou por tantas coisas, né? Tantas histórias, né? Assim, que a gente não imagina mesmo. Mas me fala, esses bailes aí que vocês citaram, era baile de comunidade mesmo? Existiam os bailes específicos, né? Por exemplo, o mais comum para nós é o baile do Madureira, tem o baile do Coleginho, sim, o baile do Boêmio de Irajá, que são os mais próximos ali, né? Então, essa turma, ela não só fazia os arrastões, como ia para baile especificamente para brigar. Era o chamado a briga de corredor, né? Entendi. Mas como que foi essa questão do senhor retornar? Praticamente, o senhor entender que aquilo ali que o senhor estava fazendo... Nós temos uma proximidade. Nós tivemos uma proximidade quando eu retornei. Porque eu tive algumas experiências assim, muito impactantes com Deus. Né? Eu era muito revoltado, como eu falei. Sim. Então, a vida para mim não tinha sentido. Né? Como eu falei para você. Eu era chefe de gangue, surfista de trens em 93. Então, para mim, qualquer situação que poderia entrar, independente se ia morrer ou se ia matar, então eu estava... Era aquela questão que não tinha nada a perder, não tinha nada a perder. Um dia de cada vez. Porque para a morte, para mim, porque a decepção que eu tive com a perda da minha mãe, falei assim, se morrer, morreu. Entendi. Entendeu? Então, é aquela pessoa que vive sem Deus no coração. Então, eu tive algumas experiências com Deus que me fez retornar. Né? Uma das experiências foi quando eu estava no trem. Eu tenho essa experiência que eu estava no trem, porque a gente surfava dali de Madureira até a Central do Brasil, que era a moda da época, era o surfista, né? Existia 2 escalões de surfista. Era o primeiro escalão, que era o escalão que dava entrevista, que saía nos jornais, né? E os outros, que era o segundo escalão, que era, vamos dizer, os amadores, né? E todo mundo queria passar para o primeiro escalão. E o senhor estava lutando para conseguir passar para o primeiro. Querendo que o do primeiro morresse, porque só entrava Meu Deus. quando alguém morresse, né? E eu lembro que existia o do primeiro escalão, eu lembro um que era chamado He-Man. Tinha um que surfava debaixo da aranha do trem, que a gente chamava, né? Ali. Então cada um tinha um lado específico. E o He-Man, sei quando ele morreu, parece que o trem deu uma freada, ele caiu para frente do trem, o trem passou por cima. Teve um também que ali, acho que foi até o
o trem de Belford Roxo mesmo, que dando uma curva, um deles também caíram, né? Então eu presenciei muitas pessoas morrendo. E eu pensava assim, eu não vou morrer, porque para mim morte tanto faz. Eu sou esperto, vamos dizer assim. Então você cria não é uma coragem no coração, mas uma coisa sem medo, né? Aconteceu. Então, eu ali em Madureira, pegando o trem, e aí quando chegou em Cascadura, existia uma curva que nós chamávamos na época de curva da morte, que era uma curva perigosa, que todo mundo que era surfista queria passar por ali. Então já tinha a manha de desviar do ferro, que era um ferro que tinha no meio, né? Você, sem nada, o trem passa tranquilo, mas você em cima do trem vai, né? Podia acontecer de esbarrar e cair. Então todo mundo gostava de passar por ali e desviar, fazendo um zigue-zague e desviar. E ali, depois que passasse do ferro, aí você tomava uma posição, né? Uns debaixo da aranha, outros mais perto da porta, outros mais na cabeça do trem, mas todo mundo ficava ali para fazer passar. E eu estava ali, né? Esperando a curva da morte para passar pelo ferro. E quando parece que eu confundi, né? Já tinha passado da curva, aí eu vi alguém fazendo um gesto, porque nós íamos pelo gesto do que estava na frente, e eu confundi, aí fiz um gesto e levantei a mão. Aí eu tomei um choque de 3.700 volts. Meu Deus. Tomei um choque ali em Cascadura, e nesse choque eu tive uma experiência com Deus, porque assim, pessoa que é afastada de Deus, acho que sempre fica no coração ali aquele temor, né? Ele fica com rebeldia, tá rebelde, mas ele tem aquele temor no coração. Pode ser qualquer um. Às vezes ele saiu da igreja, está no tráfico, ou continua no vício das drogas, está na prostituição, ou no homossexualismo, ainda há o temor no coração dele. E quando passa por um perigo, por uma situação dessa, a gente lembra de Deus, eu lembrei de Deus. É a primeira coisa que vem na mente, né? Eu acho que a sua confiança em Deus nunca morre, né? Porque Deus é aquele que nunca nos abandona. Lembrei de Deus e eu fiquei ali tomando choque, me encolhendo, né? Foi aonde que eu clamei o Senhor, falei, Deus, não me deixa morrer e ir para o inferno. Porque eu sabia, assim, dentro de mim, que se eu morresse naquela hora ali, eu ia para o inferno. Eu falei, Deus, não deixa para o inferno. E foi aonde que eu vi, quando desceu um anjo. Meu Deus. Aí quando ele pisou ali no trem, aí aonde fui solto, explodiu, né? Explodiu, aí eu caí entre o trem e a plataforma, né? Ali em cima. Trem, né? Caí da cintura para cima. Em cima do trem e da cintura para baixo, fora. Fiquei pendurado ali, de Cascadura até gente de dentro. Meu Deus. E foi nesse momento ao qual o senhor fez um voto com o senhor, pedindo a Deus para que não deixasse o senhor morrer, porque o senhor sabia. Ali eu vi o amor de Deus, né? Deus me dando aquele livramento. Mas ainda eu continuava, porque eu não estava liberto. Eu entendi. Impugnado o baile, impugnado aquela coisa toda. Tive aquela experiência, tomei um choque, mas eu falei, poxa, não vou largar o mundo, não. Eu entendi. Logo após esse acidente, Deus te deu esse livramento, mas mesmo assim o senhor não conseguiu abrir mão dos seus prazeres, né? Não. O senhor continuou fazendo algumas questões fora, no mundo, né? Questão de baile, continuou sendo chefe de gangue? Continuei. E aí o interessante é que eu fui numa oração, oração na minha casa, sempre tive uma oração em casa. Aí eu sempre evitava chegar em casa tendo aquela oração. Aí sempre dava, era de 3 horas, um exemplo. Aí era de 3 às 5, chegava às 6, chegava às 7. Mas é porque a sua família continuou buscando a Deus. Era evangélica, então. O senhor morava com quem nessa época? Eu morava com meu pai. Com o seu pai. O seu pai sempre tinha oração lá do pessoal de Madureira. Aí o senhor fugia da oração. Aí tinha um Amori, que era amigo nosso, que estava sempre lá na oração.
E aí teve um dia que a oração estendeu e eu esqueci. Cheguei em casa, dei de cara com o pessoal lá. Entendi. Aí foi onde Deus usou um vaso e falou assim: é você mesmo. Deus me disse que Ele te deu o livramento. Aí falou tudo que aconteceu no trem. E não sabiam de nada do que Não tinha sabia acontecido. de Você nada. não contava pra ninguém essas questões. Não, nem minha família sabia da atrocidade que eu cometia na rua. Entendi. Entendeu? E foi nesse momento qual o senhor... Ali fui impactado por Deus da revelação, mas mesmo assim, aí naquele dia ali, o que aconteceu? Eu fui impactado pela revelação, recebi a oração, e na hora que eu estava recebendo a oração, eu caí endemoniado, né? Aí foi aonde foi demônio para tudo quanto é lado. Sim. E o demônio falou que ele iria me levar no trem. Meu Deus. Só não levou porque o homem de branco não deixou. Não deixou. Deus já estava te guardando, né? Todo tempo. Deus já tinha um propósito, né? Verdade. Na sua vida. E aí, então foi nesse momento aí, desse momento para cá, de fato, que o senhor resolveu abrir mão de tudo. Ali houve um grande temor. Mas Sim. eu continuei indo pros bailes, continuei ainda assim, parando, né? Diminuindo. Aos poucos o senhor foi largando. Aí o grande impacto foi quando eu estava no baile do Madureira, eu estava no auge da fama, né? Já tinha bebido, fumado, estava com, a gente chamava as mulheres, né? As minas, né? Na época. Sim. Ali quem é chefe, ele tem muita namorada. Aí eu tinha mais ou menos umas 5 namoradas nessa época. Aí foi aonde que eu já tinha fumado, cheirado, e fui para debaixo do palanque da Furacão. Debaixo do palanque da Furacão, aí foi quando eu ouvi a voz de Deus, ali que foi. Eu ouvi a voz de Deus. Dentro do baile, no meio do baile. Dentro do baile, debaixo do palanque da Furacão dormiu, eu estava meio pancado, vamos dizer assim. Eu fui para debaixo do baile, não queria ficar com a turma, não queria ficar com a menina, não queria ficar com ninguém. Fui para ali, ficar ali sozinho. Aí foi aonde que eu ouvi a voz de Deus, Jesus dizendo que tinha um plano na minha vida e que me amava. Aí eu pensei assim: pô, tô ficando louco, essa cocaína aqui, essa tá me dando alucinação. Já tô começando a ouvir coisa. Aí eu ouvi a segunda vez. Aí quando eu ouvi a segunda vez, interessante que parece que aquela onda, a onda da droga parou, eu fiquei lúcido. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Aí quando eu ouvi a terceira vez dizendo que o que estava falando comigo era o Deus da minha mãe, Deus do meu pai, aí eu Caiu na real. caí em si. Aí comecei a chorar e saí no meio do baile para casa. Isso foi no sábado, na madrugada. E no domingo do outro dia, eu fui para a igreja. Lá na Assembleia de Deus de Madureira, em Vaz Lobo, né? Campo de Madureira, lá em Vaz Lobo, Lima do Mon. Sim. E chegando lá, fui impactado pela palavra. O bom é esse, né, pessoal? Deus fala, né? O importante de nós estarmos adorando o Senhor. E quando há 2 ou 3 reunidos no nome dele, Deus está presente. Na hora da adoração da igreja, na hora que a igreja estava adorando, eu fui impactado pela presença de Deus. E interessante que eu levei mais 2, e aí eles caíram também ali, né, aos prontos, lá no altar. E ali eu entreguei minha vida para Jesus e decidi realmente servir a ele em espírito e verdade. Aí de lá para cá, tudo novo. Aí de lá para cá é aonde conheci o pastor Nelson. Entendi. Aí é aonde vai. No caso, vocês se reaproximaram. Aí voltei para Madureira, Sim. que é Vaz Lobo. Aí o amigo meu que se converteu também, ele era de Vicente Carvalho, do campo de Belford Roxo. Aí um culto de mocidade, ele me convidou para mim no culto lá em Vicente Carvalho. Aí chegou lá e encontrou o pastor Nelson. Aí fui lá, assisti o culto, aí eu falei, culto maravilhoso, impactante, né, pela presença do Senhor. Aí eu resolvi ficar em Vicente Carvalho.
Aí, convivendo com os irmãos, né? Aí nesse período foi em 94, né, pastor? A gente foi batizado, mas eu me converti em 93. Eu fui batizado em 95. Uhum. Eu entreguei a minha vida para Jesus em setembro de 94 e fui batizado nas águas, aqui mesmo na sede, em 95. E na realidade chegou um pouco antes de mim por lá. Entendi. Quando eu cheguei ele já estava. Então Aí eu fiz parte novo convertido. Isso eu não esqueço, pastor. Lá em Vicente Carvalho tem muitas pessoas, né, que ganharam, né, o pastor para Jesus. E eu lembro, eu me sinto privilegiado, porque quando fizeram a visita na casa do pastor Nelson, eu era novo convertido, e eu gostava, aonde que eu aprendi a gostar de visita, né? De visita no lar, né, evangelismo no lar. E eu estava ali na comitiva, na casa do pastor Nelson, onde ele se converteu. Entendi. O senhor estava... Ele já estava indo para a igreja, mas foi impactado nessa visita. Né, porque na época, e ainda hoje eles continuam fazendo trabalho de casa em casa. Isso. Então foi uma oportunidade, né, que eles tiveram através da minha esposa, porque estava caminhando lá. Então ela foi um canal para convidar a igreja para ir em casa. E o alvo era eu. Entendi. O foco era o senhor. E foi nessa visita a qual era feita constantemente no seu lar, a qual o senhor se entendeu que não havia outro caminho a seguir a não ser os caminhos do Senhor Jesus. Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Essas questões de visita, de você mostrar que está ali, mostrar que realmente não há outro caminho a seguir. E o senhor acredita e acha que isso ainda faz efeito nos dias de hoje, pastor? Essa questão de ir no lar, buscar pessoas que talvez já conhecem a palavra, estejam desviadas, às vezes desistindo da vida, ou até mesmo achando que para ela nada mais vai dar certo. O senhor acredita que nos dias de hoje, nos dias atuais, ano 2026, vamos colocar assim, ainda faz efeito essa questão da gente ir lá, buscar, trazer levar uma palavra, né, de amor, uma palavra do Senhor Jesus para essas pessoas? O senhor acha? Olha, o evangelismo pessoal, ele sempre teve um grande êxodo, né? Porque é o boca a boca. Sim. Você encontra a pessoa, fala de Jesus, né, e convida ela para o culto. E tínhamos muito mais resultados naquela época do que hoje. Porque hoje a igreja ela até evangeliza, né? Podemos dizer que não terminou, mas evangeliza bem menos. Porque quando saíamos para evangelizar, distribuir folhetos e ir nos lares, encontrávamos várias igrejas, né? Podemos dizer denominações. De certa forma, eu fui alcançado pelo evangelismo pessoal, essa visita que fizeram na minha casa. Hoje diminuiu bastante, como eu já disse, mas que se voltasse como era antigamente, com certeza o resultado seria bem mais. Eu quis trazer esse ponto aqui porque para você que está assistindo hoje, talvez você conhece alguém aí que está querendo desistir, alguém desviado da palavra do Senhor, alguém que às vezes não conhece ainda a palavra de Deus, a importância que isso, o efeito que isso pode trazer, né? De você ir lá, fazer uma visita, fazer um convite para vir assistir um culto, ou num evento talvez que vai ter ali, um evento evangélico que vai ter ali na esquina de casa, uma cruzada evangélica. Isso é muito importante, isso pode surtir muito efeito. Por isso que eu quis trazer esse ponto, pastor, para poder incentivar isso através do nosso podcast, o evangelismo pessoal, que isso trouxe um efeito, hoje surtiu um efeito na vida do senhor, na vida do pastor Alexandre, e por que não trazer isso nos dias atuais, né? Incentivar isso. É verdade. Né? E até hoje, claro que a gente está no século XXI, Sim. Né? A tecnologia, ela também nos proporcionou um grande avanço para evangelizar, porque hoje, imagina, estamos aqui diante desse podcast, quantas pessoas vão visualizar esse podcast, esse bate-papo aqui, né? E vão curtir, e pessoas que muitas vezes estão distanciadas,
do Evangelho, ou até mesmo nunca teve encontro com Jesus, e que vai ouvir um testemunho tão belo, tão forte como esse, né? Eu digo forte no sentido de tantas provações que ele enfrentou quando era do mundo, né? E Deus entrou com uma ação, livrou ele, resgatou ele, e hoje ele está aqui. Então tem pessoas que pode estar vivendo o mesmo drama, ou até mesmo passando por situações até muito pior, e que precisava ouvir uma palavra como essa. Então as redes sociais, como esse podcast, ele proporciona também uma evangelização muito legal, porque entra aonde muitas vezes uma pessoa só não consegue entrar. O evangelismo pessoal não consegue entrar. Então, o pessoal é importante, mas também esse trabalho que está sendo realizado aqui, ele pode alcançar não só numa região, mas no Brasil e até no mundo. Sim, são as ferramentas, né, que o Senhor nos apresenta e a gente tem que saber usar. Verdade, né? verdade. Ferramenta da internet, essas questões todas pode ser usado para fazer o ídolo do Senhor. É verdade. Né? A qual o Senhor nos ordenou a fazer. E, pastor Alexandre, ao longo desses anos, né, a qual o Senhor, depois que decidiu se converter, buscar mais do caminho do Senhor, com certeza foram muitas mudanças que aconteceram, né? Fortes mudanças. O senhor poderia citar algumas delas, assim, que o senhor se recorda? Não, isso aqui, para mim, eu trouxe para minha vida. O senhor pode citar para a gente? Assim, teve muitas coisas, né? Muitas coisas que vieram depois, né? Acontecer, que nos fez se firmar em Deus, né? Firmar. Eu lembro que novo convertido, né? Nós éramos pedidos, todo ano o nosso nome estava na lista para morrer, que era a lista do final do ano, né? A lista do carnaval, existia essa lista. E todo ano eu estava na lista, porque o pessoal que era de um comando queria matar, e o outro também queria matar, e o pessoal lá de baixo, que é chamado, os polícias lá de baixo, queria matar. Então era pinchado, né? Então era uma situação que nós tínhamos que sair do lugar. Carnaval tínhamos que estar de bate-bola, né? Para sumir não ficar ali de bobeira, como é que chama, né? Então eu me converti, tinha aquele cabelo tonhonhon, né? Aquele cabelo enrolado da época, que era moda. E aí eu passei lá em Madureira, era o pessoal de lá, Jorge Turco. E eu passei no meio deles, que ele era um camelô. Eu passei no meio deles e foi interessante que um deles que brigava comigo direto, que um queria matar o outro, né? Assim, ali o beiçudinho. E eu, já crente, né? Sim. O novo convertido é crente, fervoroso. É o primeiro amor, né? Que diz, Então estava decidido, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E comecei a falar o sangue de Jesus tem poder, e eu conheci ele, me conheceu. E eu passando no meio deles, ele chamou o outro, aí o outro falou assim, não é ele não. Eu falei, é ele sim, ele só cortou o cabelo. Não, é ele sim, não é ele não, é ele sim. Não, é o beiçudinho. Eu clamando sangue, pedindo a Deus ali. E ele falou, não, o outro falou assim, não é ele não, olha o semblante do rosto dele, rapaz. O semblante dele tá parecendo com um anjo, e o beiçudinho endemoniado. E aí eu passando no meio deles, quando eu olhei para trás, eles estavam brigando. Meu Deus. Por causa dessa. Ou não é. E aí eu fui, passei, eu falei, Deus, tu és fiel. Então isso marcou a minha trajetória, e aí eu comecei a me firmar com Deus. Ter essas experiências que vêm impactando, independente de as pessoas falar que existe ou não, você tem a certeza, essa experiência que eu tive com Deus, então me deu a certeza, não, Deus existe, porque eu clamei Ele aqui, Ele me ouviu, confundiu os inimigos, né? Agora
Então essa passagem foi muito impactante. Que o Senhor trouxe para a vida, né? Esse momento que o Senhor marcou, né? De fato, a sua vida, e o Senhor não esqueceu. E o Senhor é o nosso pastor, né? Primeiro vice-presidente da nossa igreja, Assembleia de Deus de Belfor Roxo. E o Senhor também é um grande pregador da palavra. Tem muitos jovens na nossa igreja que dizem, né, que te admira muito, gostam de ver o Senhor pregando, trazendo a palavra para a gente. E como que foi assim essa questão do Senhor se envolver no ministério? Como que o Senhor... Qual foi o momento que você falou, não, eu quero isso aqui, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pastor? Eu e o pastor Nelson andamos sempre juntos. Sim. Acho que dali a gente tem uma trajetória muito junto. E assim, eu nunca tive uma vontade de ser pregador. Eu sou admirador de vários pregadores. Isso. Mas o meu foco sempre foi ganhar alma, né, pastor? Nosso foco é mais o evangelismo, né? Pregar o evangelho pessoal, né? Eu lembro também que eu levei muitas pessoas para Jesus, acho que foi isso. Quando eu cortei o cabelo, eu passei no meio do pessoal, que era a nossa turma. Sim. Né? A gente chamava Pé de Tamarina. E a gente se reunia ali. E para mim ir para a igreja, eu tinha que passar por ali. Aí eu passei por ali. Aí quando eu passei perto dele, ele falou assim... Aí é o queimadinho, né? O beiçudinho era os inimigos, para os amigos era o queimadinho, por causa da perna queimada. Ô, queimadinho! Ô, sumiu, pô, tô na igreja. Aí começou a me zoar, pô, virou Bíblia, não sei o que, virou, né? Aí um falou, pô, tá com medo. A expressão naquela época, com medo, era tá peidando. Entendi, sim. Então aí, fiquei com muita vergonha, mas cheguei na igreja. Quando cheguei na igreja, Deus falou comigo, renovado. Deus falou comigo poderoso. Aí, numa outra segunda-feira, que era culto de oração, libertação, passei no mesmo lugar e eles estavam lá. Aí eles começaram a me abordar, me zoar. Aí eu parei e comecei a pregar para eles. E eles deram ouvido. Aí eles me deram ouvido. E aí falou assim, não, depois que você foi, naquele dia, a gente estava perguntando assim, como é que Deus mudou a vida dele? Se Deus mudou a vida dele, pode mudar a minha. Glória a Deus. Aí foi aquela oportunidade que eu tive e levei todos eles para a igreja. Amém. E muitos deles são pastores, que bênção. Muitos deles são pregadores, né? Graças a Deus, bênção. Glória a Deus. Tá vendo aí? Muitas das vezes a gente acha que, né, para ser uma grande... Digo assim, uma grande referência espiritual, a gente tem que saber muito da palavra, mas às vezes uma palavra simples, talvez, né, que a gente dá para uma pessoa, a gente pode ganhar todas elas para Jesus. E outra coisa, o testemunho maior é a nossa vida. Eles estavam observando o Senhor há tempos, notaram a sua mudança, e isso marcou a eles também, antes mesmo do Senhor. Transformação de Deus na minha vida. Exatamente. Né? E através disso, da sua mudança, né, da sua decisão de mudança de vida, de abrir mão das coisas do mundo para poder seguir nos caminhos do Senhor, eles estavam observando isso antes do Senhor ir lá pregar para eles. E isso com certeza foi mais forte do que o Senhor abrir os seus lábios para poder falar para eles, acredito eu. É verdade. E quando o Senhor decidiu pregar, isso só complementou. E aí nós pegamos muito com a nossa vida, né? Isso a transformação que Deus fez na nossa vida. E nós fazíamos muito evangelismo, onde que a gente, né? A minha vida com o pastor Nelson foi de trabalho na igreja. Né? Eu estou deixando aqui o pastor Alexandre contar, sim. Mas é uma realidade. Nós tivemos na igreja, embora ele chegou primeiro, quando se fala em vida ministerial, eu já com o chamado de Deus, no ano de 95, me batizei, e no mesmo ano, o pastor lá, ele, como eu já disse aqui em outrora, ele era muito estrategista. Ele visava as pessoas que vinham do mundo, e ela seria, podemos dizer, o marketing, né? Ele usar ela no bom sentido de atrair outras pessoas para a casa do Senhor. E, de certa forma, eu gostava do trabalho que eles faziam e comecei a ingressar na minha vida ministerial
de certa forma que, mesmo sem oficialmente ser um auxiliar de trabalho, um diácono, mas já estava ali, naquele meio ali, se envolvendo. De forma que as coisas foram acontecendo, como ele disse acerca de evangelismo, eu me tornei o líder da evangelização. E outrora também já disse aqui, né, que eu era o responsável por uma rádio comunitária naquela região. Então, de toda a região, como ele já citou aqui alguns nomes, naquele morro, Rodo, ali Igrejinha, Lazer. Então, nossas caixas de som abrangiam toda aquela região. E, de certa forma, muitas almas se renderam aos pés do Senhor. Então, foi muito bom, né? Estar ali com o pastor Alexandre, trabalhando, e hoje juntos aqui na diretoria, fazendo um grande trabalho para a obra do Senhor. E vocês, nessa época, vocês já trabalhavam juntos ali na congregação? Na congregação. O pastor sempre teve a visão visionário. O pastor é de visão de obra mesmo. Não, mas é verdade. E é interessante, o pastor falou sobre o evangelismo. Na época, eram nós três. Era o presbítero Luiz Carlos. Era o líder. O líder. Aí eu vinha porque o pastor Nelson ele era lá do Monte Sinai na época. E eu ficava ali com o pastor Nelson, lá embaixo, auxiliando o pastor Francisco. E nós tivemos uma reunião, porque eu trabalhava, e não dava sempre para estar no evangelismo. Mas o pastor Nelson todo domingo no evangelismo, e só tinha aquelas resultados bons, né? Se converteu, esse trabalho de trabalho que é eficaz, né? O pastor Nelson está falando que hoje nós temos, rádio. Não da rádio, a rádio veio depois, mas o trabalho de casa. Então aí a alma se convertia, então nós tínhamos resultado. Né? Sim, exatamente. Aí nós reunimos e falamos assim, rapaz, o pastor Nelson tem que ser o primeiro. Aí o pastor Nelson passou a ser o primeiro, o Luiz Carlos o segundo, e eu vim auxiliando eles. E aonde o pastor Nelson teve essa visão de botar a rádio comunitária, não só para alcançar ali a igrejinha, o Arão, que é a igreja do Arão, né? Mas para alcançar toda ali o juramento. Exatamente. Isso foi tão interessante, porque não se resumiu só Belfor Roxo. Sim. Abrangeu para outras igrejas também, de forma que, quando havia cruzadas, aquelas igrejas líderes, né, de evangelismo vinham também contribuir conosco. Então, é o papel do pastor, né? O pastor ele tem que... Na realidade, eu não era pastor, mas já com chamado, sim, eu conseguia agregar algumas amizades fundamental para somar no crescimento da obra. E tínhamos testemunho, né, pastor? Testemunho de traficante que se converteu ouvindo a rádio. Exatamente. Qual era o nome da rádio? Estrela de Davi. Ainda existe? Não, hoje não mais. Hoje não existe mais a rádio. Existe. Mas surtiu grande efeito na época, como o senhor acabou de citar. Muitos testemunhos vieram. Muitas pessoas foram alcançadas através dessa estratégia. E nós éramos muito aplicados na obra, né, pastor? Exato. Era uma época muito boa. Havia um avivamento, né, na igreja, de forma que o povo era mobilizado a fazer a obra mesmo, evangelizar. De vestir a camisa mesmo e fazer a obra de Deus, né? De sair. E o nome do Senhor era sempre exaltado, né? Porque não voltávamos assim sem um resultado. Sempre, um ali aceitou Jesus, dois ali, e à noite estavam no culto. E isso é que alegrava os nossos corações. Né? Era gratificante. Com certeza. Não era, ainda é, né? Gratificante fazer a obra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta aqui para os senhores. Pastor Nelson e Pastor Alexandre. Qual foi o maior sacrifício pessoal, assim, que vocês já tiveram que fazer para poder... Tiveram que fazer pela igreja? Assim, o maior sacrifício que vocês se recordam, assim, isso aqui eu tive que fazer pela igreja. E depois você... Não, valeu a pena todo esse esforço, todo esse sacrifício. Houve algum momento? Na realidade, a vida do servo de Deus é de renúncias, né? Então, quando eu tive encontro com Jesus, eu aprendi que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quando a gente vem para a casa do Senhor, ter um encontro com Ele, a gente vem cheio de defeitos,
cheio de vícios, cheio de coisas lá de fora, e você renunciar, né, tudo aquilo que era bom, que satisfazia o nosso ego por Cristo, né? Isso aí você realmente tem que ter uma convicção de que Ele é Deus na sua vida. Então, foi um grande desafio, foi algo assim que realmente me impactou, a presença de Deus. Amém. E mergulhei mesmo, né, no Evangelho. Os colegas às vezes, e aí, rapaz, vamos para o baile, vamos para isso, vamos para aquilo. Não, hoje eu sou de Cristo. Hoje a minha missão é fazer a obra do Senhor. E vale a pena, né, pastor? Vale a Servir pena. a Deus por inteiro, abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, para poder fazer aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Com Vale a certeza, pena. com certeza. Né? E aqui estou, né? Sim. E o Senhor, pastor? Como o pastor falou, porque a gente vivemos essa vida no mundo. Quando a gente fala de sacrifício, eu acho que dentro da palavra, toda ela, eu acho que não dá para comparar com o amor de Deus, não. A gente negar a si mesmo, Sim. seguir Jesus, pegar a sua cruz. Eu acho que tudo que a gente falou, a gente deveria ter feito mais. Por quê? Porque no meu caso, eu era para estar morto, não era para estar em vida. Então, eu tenho mais de 30 anos vivendo a mais. Então, é prazeroso, chega a ser prazeroso você estar na obra. Eu sempre oro e eu agradeço muito a Deus. Eu vivo essa oração. Deus me fez privilegiado de ter me dado essa graça de estar servindo a Ele. Então, tudo que nós fomos fazer, ou tudo que nós fizemos, eu acho que ainda é pouco, muito pouco. Na realidade, o maior sacrifício foi Jesus que fez por nós, Fez por nós, é verdade. na cruz do Calvário, né? Entregando a sua vida por nós. Então, o maior sacrifício Ele fez. Mas a gente entende que o homem tem o livre-arbítrio, o direito de escolha. E se você não renunciar, né, seguir a Jesus, você vai continuar carregando, né, o fardo pesado, né, e que muitas vezes é atraente. O fardo do mundo que muitos carregam, para eles são atraentes. Mas é porque não tem uma visão espiritual. Mas quando Jesus chega, Ele transforma a nossa vida, da água para o vinho. Aquilo que em outrora para nós era tão atraente, tão maravilhoso, já não passa a ser mais. A gente entende que estava praticamente nas garras do inimigo e fomos libertos pelo poder da palavra. Amém. Então aí você tem Deus na sua vida para resistir toda ação do maligno, tudo aquilo que vem, muitas vezes, que você fazia antes, gostava, aquilo ali já não causa mais efeito, né? Porque você tem Deus e resiste também o inimigo, e ele foge, né? Porque você tem convicção no Deus que você serve. E assim a gente vai vivendo. E também, Marco, quando você entende que você é um canal de Deus para alcançar outras vidas, aí não tem sacrifício. Como o pastor falou, o sacrifício que foi feito foi Jesus. Quando você é um canal de Deus, como a gente passamos por muitas experiências, eu acho que uma dessas experiências ficou gravado no meu coração. Nós íamos, eu não lembro, não sei se eu lembro, nós íamos para uma vigília, mas quando a gente ia para a vigília, a gente ia evangelizando. A gente evangelizava no caminho, dando folheto, falando Jesus amava. Então a gente indo para a vigília, eu não lembro qual foi a vigília, se foi em Cordovil, mas a gente encontramos uma pessoa que estava 3 dias fora de casa. 3 dias fora de casa. Ele estava drogado, tinha fugido dos bandidos, dormiu numa lama, e aí nós encontramos ele. Evangelizamos ele, aí ele contou a situação e pediu para levar para casa dele. E quando chegamos, foi ali na Amarelinho, um daqueles prédios, levamos até a casa dele. Quando chegamos lá, foi muito assim, emocionante, porque a mãe dele era da Igreja Batista, estava orando 3 dias, e na oração que ela estava orando,
Deus mostrou para ela que tinha 3 anjos que iria trazer o filho dela. Meu Deus. E chegamos lá com o filho dela, começou a chorar e falando, poxa, Deus é fiel. Deus me mostrou 3 anjos trazendo meu filho que já estava aguardando e trouxe ela até a casa dele. E ele se converteu, acredito que se Deus não levou, está servindo o Senhor. Amém. Então, eu acho que fazer a obra do Senhor é um privilégio. Amém. E se deixar ser usado, né? Se permitir ser usado, isso é muito importante também. Porque, por exemplo, você, nesse testemunho só acabou de citar aí, de resgatar essa pessoa, levar para casa. Vocês permitiram ser usado por Deus para que isso acontecesse, para que o propósito na vida daquele moço fosse cumprido, né? Aquilo que Deus mostrou para a mãe dele, na visão, através do sonho, não sei, se cumprir. Vocês permitiram ser usados pelo Senhor para que isso acontecesse de fato. Eu não estava nesse fato, não estava. Sim. Mas eu entendo que o servo de Deus ele deve estar ligado a todo instante. Tem que estar disponível. Como Pedro e João, né? Eles subiam juntos o templo chamado Formosa para orar, né? E encontraram ali um coxo na porta do templo pedindo esmola, né? Então eles estavam preparados. Já era habitual aquele pedido que ele fazia constantemente, pedindo esmolas, porém se depararam com 2 homens de Deus. Não tem ouro, não tem prata, mas o que tem, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então está ligado. Servo de Deus, quando ele entrega a sua vida para Cristo, ele já tem que sair de casa, né? Fala com Deus, Senhor, me guarda, onde eu vou, né, seja no trabalho, seja te adorar, e no meio do caminho a gente pode se deparar com situações que a gente não imagina. Eles foram para adorar, mas Deus permitiu eles encontrar essa pessoa que estava 3 dias, né, fora de casa, e eles foram canais de bênção, né, para que aquela vida fosse regressada ao seu lar, entregasse a vida para o Senhor Jesus. Glória né? a Deus. Isso é muito importante. É querer viver os propósitos de Deus, né? Você entregar a sua vida Sim. Realmente para Deus e querer viver. Não os seus sonhos, mas os sonhos que Deus tem para a sua vida. E se aplicar na obra, né? Eu acho que a nossa vida foi assim, né? É verdade. Entreguei minha vida, fui liberto, salvo, lavado e remido pelo Cordeiro, né, por Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu vou viver os propósitos de Deus. Então é passo a passo. Deus vai te conduzindo naquilo se que deixar ser guiado, né, por Deus. Se deixar ser entregar guiado nas por mãos Deus. dele de fato e deixar com que ele te guie. É Na verdade, isso é. Eu trago esses pontos para que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento talvez estejam se identificando com esses pontos a qual a gente está trazendo aqui e porque ela tenha um caminho a seguir. Por exemplo, o pastor acabou de citar que a gente tem que estar sempre disponível a fazer a obra de Deus. É verdade. Né? Isso é aprendizado. Tipo, eu estou aqui conversando com vocês, mas eu também estou aprendendo. Vocês são meus pastores. Mas assim como eu, muitas pessoas que estão assistindo com certeza estão se identificando e aprendendo também. Né? E, pastor Alexandre, como eu já citei, o senhor é pastor, um homem de Deus, é o nosso primeiro vice-presidente da nossa igreja, e acredito que não seja fácil conciliar questões familiares, família, trabalho, questões pessoais. Como que o senhor faz para conciliar tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que é bem difícil, né? Porque eu sou imperativo. Sim. Né? E sou de profissão coordenador de eventos. Uhum. Né? E tudo na minha vida é intenso. Né? Na minha cabeça tem um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Quero e tento fazer tudo ao mesmo tempo, e não dá, né? Mas a gente pede a Deus, né, sabedoria para conciliar as coisas, porque você tem a obra do Senhor, que eu acho que está no nosso coração. Eu tenho a obra do Senhor, não larga a obra de Deus por nada, né? Vamos dizer assim. Mas você é um exemplo como pastor, então você tem que cuidar da sua família, né? Você, para cuidar dos outros, eu acho que você tem que ter cuidado com a sua família.
E cuidando Falando de família, com certeza sua família deve estar assistindo. Você quer mandar um recado para eles? Ana Paula está assistindo, deve estar compartilhando com todo mundo. Curte, compartilha, ela tá comenta. vendo o esposo bonito dela em rede nacional. Amém. Um beijo, meu amor. Deus te abençoe. A Ana Carolina também deve estar vendo. E o Lucas também. Amo vocês, tá? Amém. Então agora pode seguir. Já mandou o recado pra família. Pode seguir aí. Aí como que faz pra aí eu tenho uma ajuda muito. Aí a Ana Paula me ajuda. A Ana Carolina, que é mais intensa, o Lucas também, eles nos ajudam aqui a marcar. Eles marcam. Ó, pai, vamos sair. Né? Ó, minha mãe tá muito sozinha. Agora que eles casaram, né? Sim. Aí foi agora 30 anos de casados que nós fizemos. A Ana Carolina que fez, né? Ligou para Cabo Frio e marcou uma casa. Então nós tivemos... Eu já saí muito com eles, principalmente com a Ana Paula. Sempre quando posso, eu tento sair, pelo menos uma vez no ano, né? Tento sair para poder estar com a família, né? Porque é muito intenso o trabalho, eu sou muito intenso. E às vezes a gente sai e não consegue largar o celular, onde que eles reclamam muito. Eu trabalho com o celular. Mas nessa viagem que a gente fomos para Cabo Frio, fazendo 30 anos de casado, eu acho que eu usei o celular 2 vezes. E ali eu acho que a família se divertiu muito, curtimos, né? Passamos aquele tempo que a família precisa. E andamos de barco, conhecemos as partes, né, turistas. Então eu acho que foi muito bom. Muito bom. Então a gente tenta de uma forma ou de outra. Eu acho que não é o ideal. Acho que você tem que ter mais tempo para a família. Mas essas intensidades da obra, trabalho. Então a gente... Aí eu tenho a minha ajuda da minha esposa e dos meus filhos. Para poder... que é seu braço para poder conciliar todas essas responsabilidades. E a Ana Paula entende muito. Eu acho que até compreende muito o chamado. Sim. Sabe que eu estou intenso de trabalho. E ela, assim... ela ajuda. Aí de vez em quando eu chego em casa, né, eu sou desse jeito. Chego em casa já tentando animar e às vezes ela está um pouco cansada, mas às vezes, não, vamos sair, vamos tomar um sorvete. Então a gente tenta, né? E, pastor Nelson, o senhor acha importante essa questão que ele trouxe de tirar um tempo para a família, para poder... porque a família é o nosso primeiro ministério, né? Exato. Independente de qualquer coisa. O que o senhor acha, assim, é viável mesmo tirar esse tempo para a família? Tem que ter? Exato. A gente tem uma ordem. A gente, primeiramente, Deus, família e igreja. Isso aí. Né? A igreja está em terceiro plano. Você adora a Deus onde você estiver. Exatamente. Na sua casa, no trem, no avião, no carro, enfim. Né? Agora, tudo começa em casa. Né? Principalmente nós que somos ministros da obra do Senhor. Se eu não sei cuidar da minha casa, como é que eu vou cuidar da obra de Deus? Então, de uma certa forma, a gente precisa administrar o nosso tempo. Falando aqui de... Hoje ele é o primeiro vice-presidente, como foi citado, o pastor Alexandre. Nós somos uma diretoria, né? Uma diretoria que é composta por mim como pastor-presidente, pastor Alexandre I, pastor Messias II, vice-presidente, porém temos secretários, Sim, tesoureiros, etc. Mas na questão de presidência, né? Então a gente consegue dar você pode, como eu cedi para ele, pastor, preciso, né, passar uns dias com a minha família, relaxar um pouquinho, passear e tal. Falei, vai lá, eu fico aqui com o pastor Messias, a gente toca a obra. A obra também não pode parar. A gente entende que a obra não pode parar. Só que a gente deve sempre preparar alguém para, na nossa ausência, a obra continuar. É o que o senhor citou, né? Que sofra eu, mas que não sofra a obra. Exatamente. Então não é abrir mão de tudo. Agora eu vou viajar com a minha família. Não, tem que preparar alguém, deixar tudo organizado para fazer com que tudo siga conforme o script, não deixar com que nada... E eu entendo, eu como pastor-presidente, se eu não tiver, ele responde. Sim. Se ele não tiver, o pastor Messias responde e a obra
vai fluir, o nome do Senhor vai ser glorificado também. Porque não deve prevalecer, né, o ego, o eu, só vai acontecer se eu tiver. Né? Então, às vezes, a gente fica pegado à obra e a família fica para último plano. Sim. Então, realmente, a gente deve realmente atentar para cuidar da família. Muitos lares estão sendo destruídos por a falta de assistência do pastor, né? Por não tirar um tempo para comer uma pizza com a família, almoçar com a família de vez em quando, o aniversário, né, da companheira, de um filho, vamos almoçar ali, vamos lá, vamos cá, olha, hoje você não vai fazer nada, hoje é tudo comigo. Então, quer dizer, isso alegra o coração da mulher, dos filhos, claro. Então isso é muito importante. E quando você pode, né, passear mesmo, né, ficar 1, 2 dias, 3, né, e a igreja não vai deixar de funcionar, porque tem pessoas à altura para dar continuidade ao trabalho. E talvez seja essa unidade entre vocês três que faz com que tudo dê muito certo. Exato. Né, que o senhor acabou de citar, que vocês se comunicam, vocês se organizam para que a obra não sofra. Talvez seja essa unidade que é muito importante ter entre a diretoria, entre vocês, pastores, que faça ter muito certo. Claro, tendo Deus na frente de tudo, né? Essa unidade é importante porque não existe vaidade, né? Não existe vaidade. O pastor saiu agora e tal, não. A gente está no mesmo propósito, né? De exaltar o nome do Senhor Jesus. Então dá muito certo isso. O pastor Messias já teve essa oportunidade para passear com a família, o pastor Alexandre. Eu já tive, né, algumas oportunidades para também passear com a família, né, curtir um pouquinho, né, um momento de lazer. Isso é importante. É necessário. Eu até, para vocês que estão participando desse podcast, que é pastor, né, que dirige uma igreja, atender um pouco mais a família nessa área, porque na realidade a obra ela é gloriosa, ela não é espinhosa, mas se você se envolver mesmo, você trabalha de noite e você não tira um tempo para a família. Então, e muitos lares estão sendo destruídos por falta de uma atenção do pastor, do líder, porque ele só pensa na obra, ele atende todo mundo e a sua família fica de lado. E eu queria trazer um ponto, não só cuidar da família, mas cuidar da própria saúde também. Exato. Isso é muito importante, né? Você tirar um tempo para ir lá fazer um exame, um check-up anual, tá sentindo alguma coisa, ir lá ver o que é de fato. Claro, Deus é o médico dos médicos, ele que cura, ele cura a hora que ele quiser, mas é importante cuidar da saúde também, né? Queria trazer esse ponto também. Esse ponto é importante. E tão importante que eu só falho nele. Né? Aí não dá. Não pode, realmente, os homens não têm essa... Eu digo, as mulheres, elas são mais dedicadas nessa área da saúde. Elas se cuidam, né? Constantemente estão fazendo aquele exame, aquele check-up geral. Sim. E eu digo, numa linguagem de homem mesmo. Claro que eu não vou generalizar. Existem homens que estão ali cuidando, então, mas a gente é um pouco relaxado. Mas a Bíblia diz, né, para nós, cuida de ti e da doutrina. Esse cuidar de ti é cuidar do corpo físico. Nós somos templo do Espírito Santo e o templo tem que estar cuidado mesmo, né? Coisas que às vezes a gente não atenta para isso. Verdade. E é só a misericórdia de Deus que nós estamos de pé, porque se não fosse Deus, talvez eu acho que a gente não estaríamos nem aqui. Exatamente. A gente é relaxado mesmo. Aí Deus, estou te curando. Já viu quando Deus diz assim, eu estou curando, estou fazendo um milagre na sua vida, estou cortando um infarto. Muitas vezes é proveniente de descuidos, que a gente muitas vezes não vamos ao médico, né, fazer um check-up, mas a misericórdia de Deus, ela é tremenda, né? Mas isso não justifica não ir ao médico e fazer a check-up que se deve fazer. Mas eu ia falar isso não justifica, não justifica. Né? Mas agora, a partir de hoje, o senhor vai buscar essa questão de se cuidar mais da saúde, né? Porque a gente precisa do senhor. Então, o senhor
O senhor acabou de citar, eu sou relaxado, mas a partir de hoje o senhor não vai ser mais. A gente vai ficar no seu pé. Olha, eu vou dizer uma coisa, a minha mulher me cobra muito. Tá, eu sei, ela tenho cobra certeza disso. muito, vai fazer o exame, eu vou marcar para você, eu vou isso, eu vou aquilo, e ela acaba me ajudando, né? Sim. Então, enfim, eu prometo. Será que eu vou? É por isso que eu quero que o senhor fale, porque tá gravado. Eu tá vou gravado. dar, eu vou dar uma dica para nós, não é só o pastor, não. Sim. Ele também tá eu preparado, também, aí, meu Deus. eu tenho meio trauma. Aí, ó. Não pode. Eu não posso nem mentir, porque minha esposa deve estar ouvindo. Minha filha também. Não está, ela está participando. Tá todo mundo ligado. E o pastor Messias também não gosta muito, não. Meu Deus, então nós vamos dar uma dica. Vamos trazer o médico até aqui. É mais fácil. Aí não tem como correr. Não tem como ir. Então vamos ver isso então. Mas como o pastor falou, a gente tem essa consciência. O pastor falou, ontem mesmo a gente estava no monte e Deus estava me curando, né? De talvez, alguma coisa que está no corpo, que talvez estaria uma consequência, né, de uma doença. Mas a gente precisa cuidar do corpo, né? Não só o espiritual. A gente busca muito, mas a gente precisa, porque a gente precisa estar com saúde. Como você mesmo falou, Deus tem proporcionado. Pastor é o pastor presidente, e eu falei com o pastor Messias, a gente tem uma consciência do nosso chamado. Deus, quando me chamou, e eu escutei nítido no meu coração. Eu vou estar junto com o pastor Nelson. Então eu me sinto assim, privilegiado. Ele sabe muito bem que foi pessoa. Eu não preciso estar ali do Senhor. Eu estou com o Senhor. Eu estou com o Senhor. Eu tiver Vicente Carvalho, eu estou com o Senhor. Se eu estiver no Denver, eu estou com o Senhor. Não precisa. Não, você vai estar comigo. Mas era um chamado de Deus. Sim, já era um propósito. Então, para mim, assim, eu me sinto não só feliz. Realizado, a gente vai se realizando na obra a cada dia. Mas eu me sinto bem importante do lado do lado do chefe, né? Nosso pastor presidente. E fazendo a obra do Senhor, com o homem de Deus, que é o pastor Nelson. Separado. Um homem dedicado, eu conheço não de agora, eu conheço de um longo tempo. Ele está sempre 2, 3 passos na nossa frente. Assim nem subindo no monte, ele está subindo no monte, ele está lá em cima, tentando acompanhar. Tentando acompanhar. Então é um homem dedicado a Deus, a obra, compromissado, e a gente vem assim, na mesma linha. E Deus tem proporcionado essa união, acho que vindo também dele, né, para nós, e Deus tem dado graça, sabedoria para nós estarmos na visão que Deus deu para ele, para a igreja, para cuidar da igreja, cuidar dos membros, auxiliando naquilo que é possível. Então, eu acho que Deus tem proporcionado, né? Não só eu, mas como o pastor Messias, que está do lado do pastor Nelson, nós temos nos sentido como o Arão, né? Levantando a mão dele, para que ele não se canse e o povo seja abençoado, né? E tem lá embaixo os departamentos, acho como vocês, que são como Josué, né? Amém. Batalhando para a igreja crescer, para a igreja, né, tomar um rumo do qual Deus tem proporcionado aí. Eu acho que Deus tem abençoado. E já pegando o gancho dessa questão da diretoria, né, de vocês três, acredito que não seja fácil administrar um campo inteiro de uma igreja. A Assembleia de Deus de Boa Força é um campo enorme, gigantesco. Sim. E acredito que a pressão deve ser grande, né? Deve ter muitas lutas, muitos estresses. E como que vocês fazem nesses tempos desafiadores, assim, na vida de vocês? Como que vocês fazem para poder buscar o fortalecimento, para conseguir conciliar, não, fazer com que tudo dê certo, assim, quando as questões das pressões, dos desafios, né, que vêm até vocês, como que vocês fazem para poder fazer com que tudo isso dê certo, passar por cima de tudo isso? Então, Marcos, os nossos ouvintes também que estão participando desse podcast, Cristo, né, é a razão do nosso viver, né? Eu aprendi que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, se você tem um chamado, né, de Deus na sua vida, a confiança deve estar nele.
né? Independente dos ventos contrários, ele tem poder para acalmar a tempestade e nos dar vitória. Então, uma coisa que eu aprendi, mediante a palavra, é depositar a confiança nele. E mediante essas atitudes que a gente toma, né, em buscar a Deus, em consagrar as nossas vidas, em apresentar os nossos problemas para Ele, Ele entra com providência, Ele joga as barreiras por terra, Ele fala conosco, né? Eu já vivi situações que vocês sabem muito bem, né, que parecia que não íamos vencer, né? As batalhas, os ventos eram muito fortes, contrário, mas através das orações, jejuns, das buscas, né? Muitas vezes coletivamente, individualmente, clamando a Deus, e Deus entrou com providência. Não tem nada melhor do que confiar no Senhor. Muitos se perdem, né, pelo meio do caminho, porque ele procura agir, né, pelas suas emoções, eles procuram outros meios, né, de que possa somar força para encarar o mal, mas esquece de colocar Jesus na frente. Sim. Né? Os dias maus, a gente deve, com certeza, sempre colocar Jesus na frente. Em todos os momentos, não só quando o vento está soprando, mas ter Ele sempre como Senhor, né, das nossas vidas. Amém. Então, eu aprendi assim, eu vejo o crescimento da obra através da nossa confiança no Senhor. No Senhor Jesus. Eu acho que Salmos de número 37, verso 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. O segredo é esse. Confia nele e ele tudo fará. Verdade. Eu acho que foi a trajetória, né? Essa trajetória, né, principalmente da vida do pastor Nelson, da minha vida, a obra que Deus fez. Então você tem que confiar. Então a cada passo que você dá, você parece... É claro que os desafios são diferentes, mas você tem que confiar mais em Deus. Sim, né? sim. Eu acho que foi assim na trajetória. Seria improvável você fazer um projeto natural, você sair lá do juramento, né? Lá do juramento, e agora pastor presidente, eu como vice-presidente, chefe de gangue, agora eu sou o primeiro vice-presidente, né? Ele lá do juramento, e agora ele é o presidente do campo de Belford Roxo. Só Deus para fazer isso, né? Primeira igreja da Baixada, segunda do Rio, né? Fundada por Daniel Berg e Gunnar Ving. Quer dizer, é uma igreja histórica. Vamos fazer 102 anos, né, pastor? Então, olha a trajetória que Deus ele fez. Então, a cada desafio, não foi poucos desafios, foi muitos desafios espirituais, que a gente via de modos espirituais, Sim. que é a fúria de Satanás para tentar impedir o plano, e também via que era questão assim, poxa, quem é você? Improvável, né? Quem é você para ser o presidente? Não, você... É. E eu estava atrás de alguém que falou assim, esse aí que vai ser o presidente? Meu Deus. Esse aí... Mas vai dar eu em gosto nada. disso, né? É aí onde Deus falou comigo. Eu gosto disso. Aí, tá Aí eu falei, Deus vai fazer. Então foi barreiras, desafios que nós passamos, que nós vimos a mão de Deus. Ouvimos a voz de Deus. Deus falava no monte. É onde que o pastor vai falar melhor. Todos os problemas e desafios quando você tem que correr para os pés do Senhor. Exatamente. Confiar nele. E foi isso, todos os desafios, principalmente os desafios coletivos da igreja, eu via o pastor antes de o pastor assumir, 2 anos antes de o pastor assumir, nós estávamos no propósito de oração. E como Deus falava, né, pastor? Como Deus falava. Deus. Eu lembro de uma situação que o pastor estava sendo muito envergonhado, deixado bem para o lado. E nós fomos no monte no domingo. Seria festividade na terça-feira, festividade do campo. Domingo, nós saímos do culto, fomos para o monte. E Deus falou, vou dar um sinal, lembra, pastor? Que eu sou contigo.
que eu tô no controle. Meu Deus. Aí naquela ocasião veio um monte de pastores, né? E o pastor, por último, ganhou uma lembrança de um dia para sim. E aí a igreja respondeu, a moção de aplauso. A igreja respondeu, como assim, gente? A igreja. E eu assim fiquei olhando para um lado, olhando para o outro. Lembrei a resposta de Deus. Interessante que o profeta Luiz estava do meu lado. Ele falou: você está vendo o pastor Murchinho lá? Ó, daqui 1 minuto, Deus vai exaltar. Quando deu mais ou menos 1 minuto, aí foi onde o pastor ganhou a moção de aplausos, e toda a igreja aplaudindo aquilo dali, e foi um sinal de Deus, que Deus estava no controle, a resposta do monte, da busca. Então, todos os desafios que o pastor tem, eu acho que é a diretoria, acho que é o desafio de todos os irmãos que tem, é a busca em Deus. Não tem outro segredo. O segredo é buscar em Deus. A convicção do nosso chamado, você deve confiar no Senhor. Se você não confiar em Deus, eu já disse que eu já recebi propostas que na realidade nós estávamos passando por uma situação muito difícil, mas proposta humana para resolver problemas. Eu tenho contato com um desembargador, com isso. Não. Eu confio no Senhor. Para tentar querer tirar o foco, né? E na realidade, Deus às vezes nos prova também. A tua confiança está em quem? No homem ou em mim? Então, quando você decide em confiar no Senhor, então as coisas acontecem. Então, eu posso dizer que estou aqui pela misericórdia de Deus. O chamado, constantemente a gente vai enfrentar alguns desafios. Deus vai nos provar, né? Para ver se nós vamos permanecer fiéis a Ele. Então, estou aqui para fazer a obra do Senhor. É muito importante. Deus se agrada disso quando a gente reconhece, né? Que sem Ele a gente não consegue, sem Ele a gente não faz, sem Ele a gente não consegue nada. E Deus se agrada disso e continua nos abençoando. Continua nos fazer crescendo, evoluindo. E que Deus vai abençoar cada vez mais a vida de vocês, a vida da nossa igreja, que venha crescer mais. E falando, pegando o gancho disso, eu queria fazer uma pergunta final para vocês, tá? Sim. As expectativas que vocês têm referente à nossa igreja, como que vocês, para os próximos 5 a 10 anos, qual a expectativa, a visão que vocês, as expectativas que vocês querem, assim, que a nossa igreja alcance, algum projeto, alguma coisa assim, existe essa visão? Eu posso dizer porque desde quando Deus me chamou para essa obra, Ele fala contigo, né? Ele falou comigo, né? Ele falou comigo, só que você tem que aguardar o tempo de Deus, onde muitos se precipitam, né? Pensa que Deus fala hoje e vai acontecer hoje. Claro que pode acontecer, se Deus quiser fazer. Ele falou hoje, acontecer hoje também. Só que o chamado de Deus exige muitas vezes, Deus ele nos prova, né? É passo a passo. Então Deus me deu um projeto antes de eu ser presidente, né? E eu anotei, eu gosto de anotar, ainda eu faço uso daquele caderninho, tá? Anoto muita coisa. Então, quando Deus me chamou para essa obra, o meu propósito era unir o campo, estar mais perto dos pastores, como os irmãos veem, né? A gente reúne 4 vezes com os dirigentes no ano, 4 vezes com os coordenadores no ano, enfim, além das nossas reuniões que são mensais, né? Envolvemos a igreja na questão espiritual, na oração, no jejum. Hoje o campo está crescendo pela misericórdia. Mas daqui mais 5 anos, qual é o nosso propósito? É crescer, é avançar mais. A Igreja Assembleia de Deus, aqui em Belfor Roxo, ela é uma igreja histórica, ela ficou muito tempo, podemos dizer, fora
do lugar onde ela deveria estar. Como a igreja, a gente não buscamos isso, mas é uma igreja, uma porta que Deus abriu, que é uma referência para essa cidade, e nós vamos trabalhar para isso, né? Com projetos que nós temos de grandes trabalhos, né? Para envolver toda essa cidade, projetos que nós temos para abrir igrejas, avançarmos mais. Então esse é o nosso projeto, e eu acredito que a gente está construindo, né, para o futuro. Por exemplo, trabalhos até que existem, mas que ao longo dos anos ele foi, né, aos poucos já poderia estar bem mais divulgado, bem mais lá na frente. Vamos dar um exemplo aqui, o seminário. Nosso seminário é um seminário muito bom, e que na realidade muitos não têm ciência, mas vamos trabalhar para que ao longo desses anos ele venha se tornar um dos melhores seminários da Baixada Fluminense, né? O nosso propósito é avançar mais nessa cidade, poder falar mais de Jesus, avançar na área do crescimento da obra, a trazer pessoas, né, por meio de evangelizações, né, para que eles possam ter o conhecimento da palavra de Deus, preparar mais a igreja no sentido de conhecimento bíblico, porque hoje a gente vivemos uma época em que muitos não atentam mais para a palavra, né? Enfim, proporcionarmos palestras, estudos, encontros, isso tudo está no nosso pensamento para o crescimento da obra do Senhor ao longo desses 5 anos para frente, né? Se Jesus não voltar até lá. Esse podcast é um grande projeto que daqui a uns 5 anos ele pode estar com um número muito elevado de seguidores e proporcionando saúde no sentido da ministração da palavra para milhares de vidas que vão participar desse projeto que hoje já é uma realidade. Estava só no papel, né? E Deus usando, né, podemos dizer, a irmã Alessandra, Jadiciane, Marcos, que está aqui, está ali o nosso amado Daniel, e tornar uma realidade. Estava no papel, né? E hoje é uma realidade. Então, eu acredito que se nós permanecermos unidos, a união ela proporciona o crescimento, né? Eu sempre oriento a diretoria, nós manter a unidade, né? Ficarmos focado no Senhor e não desviarmos do foco, né? Enfim, trabalharmos unidos, e Deus tem nos proporcionado isso. Então eu acredito que ao longo desses 5 anos a obra ela tende a crescer muito mais. Oramos para que Deus levante no nosso meio cantores. Está aí o Marcos, está aí o Marcos, que está aí apresentando esse podcast, né? É um talento. Eu acredito que Deus ele já está fazendo pelo menos um pouquinho só daquilo que ele prometeu na vida dele. Está aumentando o nível, né? É igual quando eu estava na prova e a irmã falou: pastor, eu via uma gotinha, só gotejando, Deus cuidando do Senhor, mas eu via depois a bica jorrar, entendendo? Muito forte. Então, é só o início de grandes coisas que Deus tem para a sua vida. Então, nós temos orado para Deus levantar pregadores, cantores, músicos, e ver essa obra, ela, podemos dizer uma linguagem bem popular, abarrotada de gente, de servos, cheia de olhar para a nave da igreja e você buscar assim um espaço para que alguém se assente, né, para adorar a Deus. Sonho eu tenho, não custa nada sonhar, e também falar com Deus. É um dia construir um templo novo. É um desejo. Pode acontecer breve? Pode, é só Deus querer, né? Mas, se Ele me der essa graça, nós temos espaço aqui no estacionamento, que esse templo pode ser ampliado para lá, e a parte de subsolo, refeitório, etc., que todos vocês conhecem, se tornar um grande estacionamento.
já temos 3 casas do outro lado e o propósito é comprarmos toda aquela lateral. Então, é um desejo, né, e que pode se tornar realidade. É um desafio. Tem algo que é fé. Tem algo que você realmente tem que trabalhar para acontecer. Amém? Então, amém. São projetos, né, que por enquanto estão no papel, mas com certeza eu tenho certeza que Deus já assinou esse papel e breve vai se cumprir tudo isso, pastor. As reformas que nós iniciamos, tá aí, desde os 5, ou melhor, desde o início, faz 5 anos, nós estamos trabalhando, reformando toda essa nave. Mas, se a gente chegar e dizer que agora torna público, um desejo de um dia construir um novo templo, que eu acho que a Assembleia de Deus merece um novo templo, né? Eu acho que isso aí seria ideal para uma igreja fundada por Gunnar Wigner, uma igreja histórica, a primeira de toda a Baixada Fluminense. Então, tenho esse desejo e eu creio que está no papel, mas Deus pode tornar realidade. Com certeza vai se fazer tornar cada projeto, cada sonho, né? É verdade. Que a gente almeja, deseja, vai acontecer em nome de Jesus. Pastor Alexandre, o senhor quer? Esse é o nosso desejo, né? Que Deus tem botado no coração do pastor Nelson. E nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, né? Talvez alguém está nos ouvindo, que é um canal de Deus, vai ser um canal de Deus para que isso aconteça agora, né? Nesse tempo, nesse momento. Esse é um sonho, nós estamos vivendo o tempo que Deus tem para a nossa vida, né? Deus tem capacitado o pastor Nelson. Nós, junto aqui na diretoria, temos buscado a Deus, não só esse projeto, mas que o povo que frequenta o templo aqui da Assembleia de Deus de Belford Roxo seja abençoado, vive o sobrenatural de Deus, porque nós cremos sim na manifestação do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, né? Na cura divina, né? Naquilo que Deus ele tem feito. E eu acho que ele vai fazer muito mais. Então o povo, nós acreditamos que vai haver, como antigamente, né? Milagres que vai proporcionar, né? Alegria, felicidade para o povo que vem buscar a Deus, não é isso, pastor? Então nós temos buscado a Deus de verdade, jejuando, orando. O pastor tem botado todo o campo para orar nesse propósito. Para jejuar também. Para jejuar nesse propósito. Então a nossa expectativa de 5 anos para 10 anos, não só é de crescimento da graça da graça de conhecimento, mas de novo tempo, né? E nós vivemos o sobrenatural, o avivamento de Deus. Amém. Nesse tempo, né? Que o povo chegue aqui, já chega na porta sendo batizado no Espírito Santo, já chega aqui recebendo de Deus, né? Então, almas se convertendo. Amém. Então, a nosso objetivo é isso aí. Amém. Aproveitando essa questão de propósito, sonho, deixa uma palavra, pastor Alexandre, para talvez de uma pessoa que esteja assistindo e esteja desacreditada, acreditando que para ela não tem mais jeito, acreditando que para ela já acabou, já é o fim. Deixa uma palavra para essa pessoa, que talvez ela precise de uma palavra vinda do céu, e o Senhor vai te usar agora para essa pessoa, para ela que está assistindo aqui. O Senhor pode dar esse momento para a gente, para essa pessoa que está nos assistindo? Amém. Eu gosto de uma palavra que eu sempre, quando eu tenho oportunidade, pastor Nelson, eu cito nas minhas pregações. É João 15, verso 16, que diz assim: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Amém. E nomeei a fim de dar de fruto. Então, a nossa vida, nós pensamos que às vezes não tem jeito, não tem solução. Olhamos na visão limitada do ser humano, mas para Deus sempre é um jeito. Às vezes está perdido, demos como acabado, mas Deus vê a última palavra. Amém. Né? Glória a Deus. Eu acredito que Deus te escolheu, ainda que a situação parece insustentável, irreversível, né? Deus vai reverter a situação. Deus pega do montouro e bota entre os príncipes, né, pastor? Então nada para Deus é impossível.
E a Bíblia ainda diz: tudo é possível àquele que crê. Quando você entrega a sua vida para Deus, é só confiar e deixar Deus fazer. Amém. Amém? Pastor Nelson, o senhor pode acrescentar e fazer uma oração? Sim. Por essas pessoas que estão nos assistindo. Com certeza, é um prazer poder deixar uma palavra bíblica para a sua vida. O Evangelho de João, vou dizer aqui como pastor Alexandre, 15, versículo 5. Sem mim nada podereis fazer. Né? Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que conduz aos céus. Então talvez você hoje está triste, abatido, quem sabe distanciado do Evangelho, mas a solução é Cristo. No livro de Salmos, Salmos de número 121, diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o teu socorro é Cristo, né? Se refugia nele, né? Só Ele tem condições de mudar a tua história. Guarda essa palavra no seu coração. Assim como Ele mudou a vida do pastor Alexandre, transformou a vida dele, transformou a minha, do Marcos, Ele tem poder para transformar a sua vida também. É só crer, confiar. É lançando sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então acredita, Ele é a solução, Ele é a resposta. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos agora então orar, agradecer a Deus, né, por este podcast. Que o Senhor te abençoe mais e mais. Fica ligado aí, porque grandes coisas o Senhor ainda tem para a sua vida. Amém? Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Que Deus abençoe o pastor Alexandre. Glória a Deus. O nosso amado Marcos. E que o nome do Senhor seja mais e mais exaltado. Amém. Oremos. Bendito Glória Deus. a Deus. Sim, sim. Muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante que o Senhor nos proporcionou, Pai. Esse bate-papo aqui que vai produzir um grande efeito para a vida dos nossos amados ouvintes. Eu creio, Senhor, que muitos que estão afastados, distanciados, retornarão para a Tua presença. Muitos que até já tiveram a oportunidade, mas não se decidiram. Eu acredito que o Teu Espírito há de impactar os corações e haverá decisões. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado mais e mais. Nos abençoe. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Desde já quero agradecer a presença, pastor Alexandre. Muito obrigado, pastor. Foi um prazer receber o senhor aqui no nosso podcast. Glória a Deus. Bate-papo com o pastor. Estar entre os senhores, para mim, é uma honra muito grande, tá? Falo isso de coração. Pastor Nelson, muito obrigado mais uma vez por esse episódio. Teremos outros. Nossos próximos convidados, a gente vai anunciar. Você fica ligado aí, porque nossos próximos convidados estão por vir. Então, esse podcast foi muito abençoado. Tenho certeza que muitos outros virão, né, pastor? Então, verdade. muito obrigado, pastor Alexandre. Deus abençoe cada vez mais sua vida, sua família, seus negócios, seus projetos e seus sonhos. Que Deus venha abençoar e fazer prosperar cada vez mais e mais. Pastor Nelson, muito obrigado. Estamos juntos sempre. Sim. Gratidão por tudo. Em nome de Jesus. Estamos Deus juntos aí. continua abençoando você, Amém. abençoando a Alessandra, a Jade e o Daniel, que tem sido uma bênção para a nossa igreja. Esse projeto é um projeto de Deus, e o coração de Deus para o coração do pastor Nelson. Amém. E vocês estão desempenhando muito bem, que Deus continue abençoando vocês. Em nome de Amém. Jesus. Muito obrigado. E você que deseja ser um patrocinador desse projeto, nós precisamos de você nesse momento. Entre em contato conosco, torne-se um patrocinador abençoador dessa obra. Eu tenho certeza que a sua parceria e que essa mensagem, para que essa mensagem continue alcançando mais vidas, indo mais longe,
com a sua ajuda a gente vai conseguir. Então, para que mais pessoas sejam abençoadas por Deus, a gente precisa desse patrocínio. Então, nos ajude, entre em contato conosco. Tenho certeza que Deus vai te abençoar mais e mais. Então, a gente aguarda o seu contato, patrocine, abençoe essa obra em nome de Jesus. E você também, que ainda não se inscreveu no nosso canal, você que ainda não curtiu, você que ainda não compartilhou, por favor, fala, por favor, nos ajude. Ajude nesse engajamento, ajude, para que a nossa plataforma entenda que nosso conteúdo é bom, nosso conteúdo é excelente e entregue para mais pessoas. Então a gente precisa dessa ajuda. Não custa nada, é só um clique. Vai lá, se inscreva, curta, compartilha e eu tenho certeza que vai dar muito certo e você vai ser abençoado. Então, desde então, quero agradecer você que ficou até o final conosco, que Deus vai te abençoar cada vez mais e que você não venha desistir da gente não, tá? Teremos mais outros podcasts, teremos mais outros bate-papo com o pastor e eu tenho certeza que você vai ser abençoado através desse projeto. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo episódio. Que Deus te abençoe, fique com Deus.